Deus abençoe você. Estamos aqui para mais um vídeo essa semana. Hoje é quarta-feira, dia do estudo da fé, a busca pelo Espírito Santo, a busca por aprender mais da palavra de Deus. E a palavra de hoje lá na igreja foi sobre o final dos tempos, os alertas do fim que estamos vivendo nesses últimos dias. Sabemos então que somos a última geração e daqui para frente é a gente buscar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Pois se queremos preparar a nossa morada eterna com Ele, precisamos plantar em vida aqui tudo isso, essa morada eterna, espiritual, que a gente não vê ainda, mas que depende das nossas atitudes aqui neste mundo. Então, que eu e você possamos nos preparar espiritualmente acima de tudo, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas da nossa vida, a gente pode se preparar para Deus, a gente pode se santificar para Deus, a gente pode buscar a presença dele para todas as áreas da nossa vida e em todas as circunstâncias. Porque, de fato, nós, sem ele, morremos, não somos nada. Agora, ele sem a gente, ele continua sendo Deus. Então, não é ele que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Então, é uma necessidade, não é uma opção. Não é uma opção eu cuidar da minha vida espiritual, da minha salvação. Não é uma opção eu escolher ir à igreja ou não. É uma necessidade. Não é uma opção eu meditar na Bíblia todos os dias ou não. Orar todos os dias ou não. É uma necessidade. Assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e por conta desse empenho espiritual que ele buscava manter, essa intimidade com Deus, foi por conta dessa intimidade que Deus enviou um anjo para dar a resposta da oração para ele. Esse anjo foi... tentaram impedir ele, o anjo, o príncipe da Pérsia, ou seja, era um principado, tentou impedir que esse anjo pudesse levar a resposta para Daniel, e Deus mandou outro anjo, né, para auxiliar. Então, quando a resposta chegou a Daniel, o anjo disse: olha, eu vim por conta de você, das suas orações. Então, por conta desse empenho, dessa dedicação espiritual que Daniel e tantos outros que a gente vê na palavra de Deus tiveram, é que se tornaram os heróis da fé, né? Se tornaram homens e mulheres que tiveram vislumbre da glória de Deus em suas vidas, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, mesmo sem vê-lo com os próprios olhos físicos. E hoje não é diferente. Nós podemos ver a Deus sem ser com esses olhos aqui que a gente tem, mas a gente pode vê-lo todos os dias. E não é apenas uma questão de sentir a presença dele, porque nem sempre, na maior parte das vezes, a gente não vai sentir nada. A única coisa que a gente pode sentir é a paz da presença dele, que isso de fato acontece, é a paz, quando ele nos responde, a certeza, né, aquela coisa boa, aquela certeza, aquela alegria de saber que, poxa, meu Deus me respondeu, meu Deus falou comigo. Então ele vai falar com cada pessoa de uma forma íntima, de acordo com o que aquela pessoa tem plantado, de acordo com aquilo que a pessoa tem buscado. Deus não nos deixa sem respostas. E eu queria fazer esse vídeo hoje pensando nesse detalhe. Deus não nos deixa sem respostas. Se a gente busca Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Ele nos responde. Ele envia o bálsamo para a gente. Ele envia
o alívio, ele envia a palavra, porque Deus ele se comunica pela palavra e tudo acontece aqui. Então, eu queria trazer uma pequena experiência que eu tive ontem, né, para mostrar para todos o quanto Deus nos responde quando a gente é sincero, quando a gente se derrama na presença dele, quando a gente o busca com todo o nosso coração. Às vezes eu fico me perguntando exatamente isso. Hoje mesmo eu fiquei falando com Deus lá na igreja, né? Tem um momento da busca. E o pastor, geralmente, ele sempre fala na oração, né? Busque a Deus de todo o seu coração, busque a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. Então, às vezes, eu fico me perguntando, meu Deus, como é que eu posso te buscar com todas as minhas forças? Como é que eu vou saber que é toda a minha força? Como é que eu vou saber que eu estou colocando aqui nessa oração todo o meu coração, toda a minha alma? Então, né, eu lembrei do que aconteceu ontem, né? Ontem eu estava orando e eu sempre busco assim, pedir para Deus, meu Pai, me ajuda a renovar as minhas orações, me ajuda a renovar tudo aquilo que eu faço para o Senhor, porque eu não quero ficar no piloto automático, eu não quero fazer as orações, porque é hora de fazer oração, vamos fazer oração, é hora de meditar, vou meditar aqui, vou ler a Bíblia. Eu não quero que as coisas sejam assim, de uma forma mecânica, sabe? Às vezes não fica essa sensação como se a oração da gente fosse um tanto mecânica, né? A gente às vezes fica sem ter o que falar. Tem alguns momentos, né, que vem situações assim, a gente fala, não, eu busco falar sempre o que está acontecendo no meu dia a dia, sempre vai ter alguma coisa para falar com Deus, mas eu temo, às vezes não ter algo para falar, às vezes ficar muito monótona a oração, ou a oração ficar um tanto mecânica. Então eu fico pedindo a Deus, meu Deus, renova as minhas orações, renova tudo, Senhor, me ajuda. Como é que o Senhor gosta que eu te busque? O que é que o Senhor gosta que eu te fale? Como é que o Senhor gosta que eu te louve? Sabe, eu fico assim, pensando, vasculhando aqui na minha mente algo que venha a fazer, acrescentar mais na minha intimidade com Deus. E ontem, na minha oração das 3 horas da tarde, né, eu às vezes vem uma sensação chata, como se Deus estivesse distante, como se a gente estivesse distante dele, como se a gente tivesse se enfraquecendo ou desanimando de alguma forma, mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Às vezes vem umas sensações chatas assim, já vieram outras vezes, mas a gente não aceita, né? E não é pra gente aceitar mesmo. Então eu fiz a oração das 3 horas e eu comecei a conversar com Deus e a pedir, a clamar, sabe? Foi mais um clamor ali que eu queria ele, eu quero ficar com ele o tempo todo, pedir para que ele ficasse comigo, pedir para que ele me renovasse, para que o Espírito Santo viesse, me sustentar, me fortalecer. Eu sempre busco pedir isso, para que o Senhor me fortaleça, para que o Senhor me sustente. Fica comigo, eu fiquei pedindo, fica comigo, não me deixe, não me desampare, não fique longe. Meu Deus, por favor, fica comigo. Enfim, falei muitas coisas ali, chorei também um pouco. E aquele momento ali, né, foi mais forte, né? Palavras vieram mais lá do fundo, né? Do coração, da alma.
E eu me derramei ali em pouco tempo, né? Não foi muito tempo. Não foi muito tempo, mas aquele momento foi bom, foi especial, porque marcou ali aquele dia, aquele momento. E eu pedi para que ele falasse comigo. Na oração eu pedi, meu Deus, me responde, fala comigo, porque, sinceramente, gente, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve Ele falando, gente, não tem nada mais que se compare a isso. Tem uma coisa que o pastor Marcelo de Carvalho, que é o pastor que eu acompanho aqui no YouTube, que ele está recebendo de Deus os alertas do fim dos tempos. Deus está mostrando para ele tudo que vai acontecer, está bem próximo, e ele está dando as direções, as coordenadas para a gente se preparar, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Porque vai acontecer muita coisa. Então, teve uma live que eu lembro até hoje, que ele falou assim, eu troco tudo, eu troco tudo que eu tenho, tudo, para simplesmente ouvir Deus falar comigo, para ouvir a voz dele, para saber que ele está falando comigo, para saber que ele está comigo. E de fato, quando ele falou isso, eu realmente não existe mais nada, gente, que se compare a isso, que seja tão bom quanto isso, tão prazeroso, tão digno de honra você viver e ouvir a voz de Deus, você saber que Ele está falando com você, você ter um vislumbre da glória dele a partir dessa coisa que parece ser, sabe, pouca coisa, pequena coisa, não, mas é grande. Uma palavra que ele dá pra gente já é tudo. Imagina quando ele dá 5 palavras. E é isso que eu queria trazer para vocês, que depois desse clamor que eu fiz, né, um pequeno clamor pedindo para que ele falasse comigo, que eu estava com saudade de ouvir a voz dele, de ver ele me mostrar na palavra dele algo que ele quisesse falar para mim, né? Porque esse que fica o pensamento, poxa, porque quando Deus fala e você sabe que ele está falando com você, assim, a gente se esquece desse mundo, a gente se esquece de onde a gente tá, a gente se esquece de tudo e a gente, poxa, meu Deus, glória a Deus. É algo que só você pode saber como é, porque ele fala com cada um de uma forma especial. Então, depois dessa oração, Deus mandou as respostas em abundância. Eu não imaginava que ele iria falar tantas vezes, né? Através de algumas formas. E eu queria destacar essas formas aqui para você ficar atento e usar os recursos que você tem aí na sua vida, no seu dia a dia, para ouvir a voz de Deus, para ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Quando você se achegar a Ele, tá bom? Porque Deus, ele quer falar com todos, mas nem todos estão disponíveis para ouvi-lo. Nem todos têm o desejo ardente dentro do seu coração de ouvi-lo, de saber da vontade dele, de saber o que é que ele quer para a sua vida, enfim. Então, por conta dessa oração que foi feita, logo após essa oração, aqui na casa da minha avó tem uma caixinha, que na minha casa tem também, é uma caixinha que a igreja deu como oferta, certo, para os membros. É uma caixinha que tem todos os versículos, ou a maioria, né, dos versículos,
É uma caixinha de promessas, você já deve ter visto em algum lugar, ou se você quiser colocar na internet, você pode ver. É uma caixinha que tem vários pedacinhos de papel coloridos, e cada pedacinho desse é um versículo, né? E você quiser tirar um, vai sair um versículo e você vai ver ali. Pela sua fé, de acordo com a sua fé, né? Você está esperando uma resposta de oração, como eu estava, né? Eu gosto sempre de estar ali tirando esse versículo, algum versículo ali que Deus queira falar comigo. E eu tirei, né? Eu gosto de estar sempre tirando, ele fica no guarda-roupa. E às vezes eu vou lá, todos os dias eu vou lá, eu tiro um, dois, enfim. E quando eu tirei, Deus falou comigo a primeira vez, que foi esse versículo aqui, de Salmos 91:15. Ele me invocará, olha só, ele me invocará e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, esse foi o primeiro versículo que, quando eu li, eu bati os meus olhos, eu já soube, meu Deus me respondeu. Porque eu invoquei o nome dele, porque eu clamei ao nome dele. E ele me respondeu. Ele disse: olha, eu vou estar com você na angústia. Porque naquele momento eu estava me sentindo meio assim, sabe? Porque eu tava com saudade, eu queria ouvir a voz dele, eu queria, sei lá, eu tava necessitada ali, naquele momento. Até antes daquele momento. Foi por isso que eu fui. Não é por conta disso que eu fui orar, porque eu busco manter esse propósito da oração, né? Em determinados horários do dia. Mas eu e ele sabíamos como eu estava naquele momento. Não é uma coisa mas é como uma necessidade, sabe? De tá ali com ele, de estar buscando, de estar falando com ele, enfim, é algo assim. Então, essa foi a primeira resposta da caixinha de promessas. Então, Deus usa algo físico para falar com a gente, né? Então, aí a gente vê a importância da gente ter recursos ao nosso redor que venham a proporcionar, né, a resposta de Deus, né, conforme a sua fé, porque eu tenho essa fé de que ao escolher um papelzinho daquela caixinha, Deus vai falar comigo. Então, isso acontece porque é a fé, tudo é pela fé. O segundo versículo também foi da caixinha de promessas, só que foi no final da tarde. Foi depois, né? Foi já eu indo embora para casa, que foi esse. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, ele me respondeu, disse que estaria comigo na angústia, que iria me livrar dela e me glorificar. Quem sou eu para ser glorificada? Mas ele disse isso, tem isso em Salmos 91:15. E o segundo versículo ele disse: olha, espera em mim, espera no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Então, quando eu falar dos outros versículos, a gente vai ver que todos os versículos eles falam do Senhor nos alegrar, nos fortalecer, nos livrar, entendeu? Então eu percebi que eram palavras direcionadas a mim, a resposta da minha oração por conta disso. Ele estava me alegrando, ele estava me fortalecendo com a palavra dele, ele estava me renovando, ele estava me animando com a palavra dele. A terceira palavra que ele me deu foi quando eu cheguei em casa. Que quando eu cheguei em casa eu busco também
falar com ele, agradecer por ter chegado bem em casa e tudo mais. Aí eu pego a Bíblia, abro aleatoriamente, né? Eu abro, claro que não é pra, assim, é uma fé que eu tenho, na minha oração eu abro a Bíblia, deixo ela aberta e oro, né? E muitas vezes Deus já falou comigo assim também, mas é um propósito que eu tenho o hábito de estar fazendo isso e discernir aquilo que está escrito ali. Se eu vier, enquanto eu estou orando, se eu vier a meditar, ler alguma coisa que está ali, e muitas vezes ele falou comigo coisas assim, bem importantes, né? Mas é a fé que foi despertada em mim. Amém? Tô dizendo para você, sempre que você for ler a Bíblia, você pega a Bíblia fechada e abre em qualquer canto e você... Tá entendendo? Não, a gente tem que ter sabedoria nas coisas também. Mas eu faço isso quando eu vou orar, né? Eu deixo a Bíblia aberta ali, aí às vezes quando eu tô orando, aí eu olho para baixo assim, aí eu vejo algum versículo, alguma coisa. Deus já falou muito assim comigo também. Mas é uma coisa, né? É a minha fé, né? Aí vai de cada um. Mas enfim, a terceira palavra que ele me deu foi a de Josué 10:25. Essa outra foi Salmos 27:14, a última que eu falei. Essa agora é de Josué 10:25, que diz assim: Não temais, nem vos espanteis. Aí de novo, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Então, nessa parte aqui, Josué estava pelejando contra os seus inimigos e Deus daria vitória a ele, por conta da intimidade que ele tinha com Deus. Então, esse trecho aqui, novamente, fortalecei-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis. Então, é uma resposta, sim, novamente, Deus me fortalecendo, Deus me renovando as minhas forças, renovando o meu bom ânimo, me animando, tá entendendo? Então, mais uma palavra que ele me deu para me restabelecer, para me animar, para dizer, olha, eu tô com você. Olha, seus inimigos que pelejam contra você, eu tô cuidando deles. Eu tô cuidando deles, não se preocupe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, essa foi a terceira resposta de oração que o Senhor me deu. E as outras duas vieram juntas, né? Foi uma pessoa que me mandou, né, lá da igreja, e logo quando eu bati o olho, eu soube, Deus usou essa pessoa para me responder mais 2 vezes. Uma delas foi de Daniel 10:19, que disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ou seja, mais uma vez, falando sobre fortalecimento, falando sobre ânimo, falando sobre não tenha medo, não fique com medo, eu tô com você. Não fique assim. Eu tô aqui, eu tô guardando você, eu tô protegendo você. Você não tá sozinho. Porque às vezes, realmente, quantas vezes na sua caminhada com Deus você se sentiu só? Quantas vezes você se sentiu como se Ele estivesse longe de você? Mas não, Ele tá bem perto e a gente não precisa temer mal algum. Porque Tu estás comigo, Senhor. E a última palavra foi de Joel 2:21, que diz: Não tenha medo. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se, ou seja, anime-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Então a gente pode ver que 5 mensagens vieram
de formas diferentes, mas a gente percebe que é a palavra de Deus. Então, como é que Deus se comunica? Através da sua palavra. Às vezes, sim, vem um pensamento, né? Do nada, assim, vem um pensamento que fortalece você, que faz você sorrir, assim, do nada. Isso é o Espírito Santo falando, né? E você dá glória a Deus, assim, você tá pensando numa coisa, aí você dá glória a Deus. Então, é uma inspiração, Deus traz, né? Fortalece você ali naquele momento, mas na maior parte das vezes, ele traz também, ele lembra a gente da palavra dele, na qual a gente meditou um dia, na qual a gente fixou na mente. Então, ele vai se comunicar através da sua palavra, porque a palavra dele é espírito e vida. A palavra dele é o poder dele pra gente, é o Espírito Santo dentro da gente. Então, ele se comunica assim, pela palavra, através dos recursos que a gente tem. Então, pessoas que mandam mensagem para você todos os dias, de bom dia, Deus abençoe e tudo mais, Deus vai usar essa pessoa. Você tem a sua Bíblia e você tem o hábito de meditar, você tem o hábito de estar com ela quando você está orando, Deus vai falar com você através desse hábito. Você tem uma caixinha de promessas no seu quarto, na sua escrivaninha, você tem alguma mensagem assim no seu escritório, Deus vai falar com você. Você vê algum devocional todos os dias, você faz a sua meditação todos os dias, você ora, Deus vai falar com você. Deus vai encontrar algum meio, ele vai criar uma situação, ele vai enviar alguém, eu não sei, mas ele vai responder você. Quando eu e você falarmos para ele aquilo que está lá dentro, as coisas que ninguém mais sabe, só você e ele sabem. Nem o diabo pode saber, porque o diabo não lê pensamento da gente. Então é algo tão íntimo, tão lindo, tão maravilhoso, que só você e Deus sabem. Olha só Deus pode ver o seu interior. Então ele sabe o que está se passando aí. Só que ele espera que você confie nele, tanto nele, ao ponto de contar para ele. Como se não, deve ser assim. Deus deve ser o seu melhor amigo, o seu fiel conselheiro, confidente. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, ajudador. Ele é tudo. Então, ele é o nosso consolador. Então, ele vai nos guiar a Deus, a falar para Deus tudo. Então, olha a importância de receber o Espírito Santo dentro de você, porque ele nos consola, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe como orar. Então, até mesmo nos momentos em que a gente não tem nada para dizer, que ainda é impossível isso, a gente sempre tem alguma coisa para dizer, mas naqueles momentos que a gente não consegue falar, exprimir aquilo que a gente está sentindo ou pensando, até mesmo assim, o Espírito Santo intercede por nós. Então, que esse vídeo aqui possa auxiliar você na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus, porque necessitamos disso. Nesses últimos dias, quem não tiver Deus dentro de si, na pessoa do Espírito Santo, vai padecer muita necessidade. Não estou falando apenas com relação fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Porque imagina o mundo desabando e as pessoas desesperadas por esse mundo afora. Porque o mundo que elas conhecem, o mundo em que elas vivem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, emocionalmente, está desabando diante dos olhos delas. Mas se a gente está com o corpo aqui, fisicamente a gente está aqui, mas se a nossa mente está lá,
Se a nossa mente está com Deus, se a nossa mente está cheia do Espírito Santo, então a gente vai ter proteção. A gente vai ter um lugar preparado para a gente. Deus é Deus. Ele é Espírito. E quando a gente se conecta com Ele, a gente se torna espiritual também. Então Ele envia anjos. Ele envia alguma coisa para guardar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Então, vai ter intervenção angelical nesses últimos dias para os escolhidos, para aqueles que têm tido vida com Deus, como Daniel. Então, o exemplo está aí, Daniel e tantos outros que a gente vê o exemplo na palavra de Deus. Amém? Só para finalizar esse vídeo, espero que ele não esteja tão longo, mas espero que você esteja sendo abençoado com esse vídeo. Só para finalizar mesmo essa parábola das 10 virgens, não vou ler tudo, é apenas para lembrar. Na parábola das 10 virgens, as 5 prudentes mantiveram o quê? O azeite de reserva. Esse azeite serve para quê? Para manter a chama acesa da lamparina. Essa lamparina hoje representa quem? O Espírito Santo, que é o fogo de Deus dentro de nós. O azeite que mantém a chama acesa é a nossa fé. A nossa fé na rocha, que é o Senhor Jesus. Todas as 10 virgens estavam esperando o noivo, mas todas tosquenejaram e dormiram. O noivo tardou a vir, ele veio à meia-noite. Mas as 5 prudentes, as 5 que se prepararam, elas estavam prontas com o azeite de reserva, ou seja, elas foram prudentes e estocaram azeite para si. Esse estocar, que significa, né, preservar, né? Elas possuíam o azeite de reserva, elas reservaram azeite. Então, elas tinham azeite, porque o noivo demorou um pouco para chegar. E as lamparinas se apagaram, estavam se apagando. E elas precisavam estar com as lâmpadas acesas, com as lamparinas funcionando. Então, elas estocaram azeite. Elas foram prudentes. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre prudência. E o que é a prudência? É você pensar em possibilidades do futuro e você se preparar antes, para você, quando chegar lá na frente, você ter aquilo que você pensou, não, eu posso precisar disso. Então, da mesma forma, Deus ele tem avisado sobre a volta, a chegada do Senhor Jesus, para a gente se preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente também. Então, você e eu estamos vendo os sinais do fim. Estamos vendo hoje os catástrofes da natureza, as guerras, as bombas, a destruição, o amor se esfriando na terra, a humanidade focada em coisas, né, tecnológicas, como a palavra de Deus diz que a tecnologia iria avançar muito, e estamos vendo tudo isso hoje. Deus tem avisado que a coisa vai piorar, que esse mundo vai ser
consumido pelo fogo. Então, preparemos a nossa arca espiritual e enquanto estivermos aqui, a nossa arca física. Amém? Essa arca física vai tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Comida, água, recursos como luz. Luz, sim. Vai ter falta de muita coisa. Então, mas a mensagem principal é a nossa salvação, porque de nada adiantaria preparar tanta coisa física, mas no fim não ter preparado o espiritual para irmos para a eternidade. Amém? Então, esse pensamento sobre a parábola para a gente lembrar que precisamos estocar o azeite. O azeite é a nossa fé, então todos os dias precisamos usar a nossa fé para a glória de Deus e para a gente se manter aceso. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero que esse vídeo tenha edificado você poderosamente. E nessa oração eu queria que você pensasse como tem sido a sua vida, como tem sido a sua comunhão com Deus, que você possa ter intimidade com o Senhor. Eu determino na sua vida, eu declaro na sua vida intimidade com Deus. Eu declaro na sua vida o desejo de você buscar a Deus, de você se entregar de corpo, alma e espírito nas orações, nas meditações. Isso vale para mim também, porque às vezes as coisas do dia a dia tentam atrapalhar, né? O sono tenta atrapalhar a gente de se conectar com Deus, o cansaço e tudo mais, mas que a gente não se entregue a nada disso, mas que a gente continue firme, com a mente lá no alto, nas coisas do alto, aguardando o nosso Senhor Jesus virmos buscar. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus santifique você, a sua alma, cada dia mais, e que estejamos prontos para o fim. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.